As pautas de família estão sendo atacadas de forma dura e eles estão pedindo prisão de pastores. Mas agora todo soco terá um revide. Eu estou entrando na justiça pedindo criminalização de todos aqueles que entraram pedindo a prisão do pastor André Valadão, de tantos outros pastores e padres que estão sendo acuados, porque nós não vamos nos deixar acuar. Pelo amor de Deus, presidente. O senhor preside hoje o maior partido conservador da América Latina, o segundo do mundo. Pelo amor de Deus, a história construída por Jair Bolsonaro, a história construída por todos nós não temos que ter preocupação de sermos amiguinhos do rei, porque quem vota em nós está do outro lado e quer que nós votemos contra. Isso. Então quando o cara diz, não estou preocupado porque eu estou apanhando na internet, tem que preocupar. Tem que preocupar, porque esse povo da internet não é besta mais não. Esse povo não é besta. Se esse presidente está de pé, graças à internet, se ele virou presidente, graças à internet, se esse povo ainda o ama, e estou falando aqui, presidente, como alguém que vive dentro da penitenciária, dentro da papuda, dentro da colmeia, e quero dizer que aquele povo que está lá, eles cantam o hino nacional mais alto do que cantava na rua, e ele devota todo o amor do mundo a você e a Michele, mesmo dentro do presídio. Esse povo vai. É por aqueles que estão dentro do presídio, presos, sem cometer um crime, que nós não podemos bater palma para esse governo, nós temos que votar contra, nós não temos ter medo de narrativa, nós temos que lutar pela nossa verdade. As reformas, eles estão disputando agora, vieram do governo Bolsonaro, e não somos nós que vamos bater. Aqui tem muita gente com todo respeito a Tarcísio. E eu sempre disse aqui, no Congresso Nacional, quando for muito bom para São Paulo, lá, a gente vai ter muito jamais será vermelha. Os outros estados vão ter muito poder vai falar agora, para São Paulo. Encerro aqui a minha fala, dizendo a todos os senhores, se essa desgraça vier para o Senado, vai ter guerra todo dia. Boa, senador. Vamos ouvir agora o nosso mito. Vamos lá, Bolsonaro. Aê! Vamos continuar com a sequência. Bom dia a todos. Bolsonaro 2026, aguardem. Ele vai voltar. Esses momentos que marcam a nossa vida. O que me marcou, eu morava lá no anexo 3, conhecido como Favelão, e chegou o Marco Feliciano, lá na outra ponta. E eu olhava o Marcão e tinha, poxa, uma admiração enorme por ele. Porque na minha frente, está com a barba branca agora, né? Mas era uma pessoa que eu sempre admirei. Defeito? Vai ter, pô. Por que não? E juntos crescemos lá na Comissão de Direitos Humanos. Não foi eu sozinho. Ele foi escolhido para ser o presidente e o pau cantou. E quantas vezes nós dois num canto lá, Marcão, é assim, não é, vamos pro pau. E lá o Marco cresceu, eu cresci. Descobrimos o 9º seminário LGBT infantil. Olha que, pelo amor de Deus, o 9º? Cadê o 8º, o 7º, o 6º? Por que só o 9º? Foi em 2010, depois das eleições. E as coisas foram acontecendo, entre outras pessoas que eu admirava dentro do parlamento. E ali eu tinha uma posição. Por isso que eu falei agora há pouco, falei com o Dineu, falei com o Valdemar, nunca vamos fechar a questão que eu não votava com os meus partidos no passado. Eu tinha minha independência e era respeitável. Aqui a depuração, em grande parte, é feita pelo voto de vocês. Não foi só a questão da PEC das domésticas. Eu votei contra, sozinho, nos 2 turnos, a PEC do Fundo de Combate à Pobreza. Porque não combatia a pobreza, apenas aumentava a CPMF 0,30% para 0,38%. Tanto é que, se fosse para valer, continua valendo até hoje. Então, esses momentos marcam a gente lá dentro. Algo baixou em mim, o Magno. Em 2014, com a reeleição da Dilma, eu até falei, poxa, como é que pode uma pessoa tão antipática, com tantos problemas,
onde vinha, naquele tempo, as nossas brigas pelo voto impresso. Começou lá atrás, com o Zé Dirceu, a favorável à auditagem de urnas em 99. E ele publica na exposição de motivos dele, do seu projeto de lei, que o TSE diz que o sistema era fraudável. Outros apareceram. A ironia do Carlos Lupe, que falou que sem a recontagem física, a fraude impera. Não foi eu que falei isso. Entre tantos e tantos outros. Até mesmo o Flávio Dino e tantos outros. Não é uma coisa de ontem. Quando entra na minha cassação de direitos políticos, logicamente que eu não gostei. Mas esperaram mudar 2 ministros do TSE, que nós sabemos como foi. No mesmo dia, o presidente da República indicou os 2 para lá, a pedido de um outro ministro, e formou-se a maioria. O que eu falei na reunião com embaixadores? Eu li um inquérito que eu acho que quase ninguém de vocês leu. Um inquérito que a imprensa não tinha preocupação em mostrá-lo. Só 4 páginas interessava. Eu não falo agora sobre essas 4 páginas, que depois da minha leitura, depois da minha live, daí foi que o TSE mandou botar um carimbo de com classificação sigilosa. E até aquele momento não tinha nenhuma classificação sigilosa. O que tem dentro desse inquérito? De mais de 200 páginas, só 4 interessam. O que tem lá? Fica aí a curiosidade para vocês, que eu não posso falar agora. A gente está cometendo um crime. Que o decreto tem classificação, o inquérito tem classificação sigilosa. E aconteceu. Quando eu perco os meus direitos curatorios, por se reunir com embaixadores, já foi falado aqui que lá atrás a Dilma se reuniu em 2016 com embaixadores e pediu para eles: me ajude a não levar um golpe, porque o processo de impeachment dela estava em andamento. E não aconteceu nada. Por que não entramos com nada contra ela? Achar que não era o caso, é um direito dela se reunir com embaixadores. Por que não? Por que eu reuni com embaixadores? Porque 2 meses antes, o ministro Fachin se reuniu também. Entre outras coisas, falou: olha, tão logo o TSE aponte o vencedor, os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer imediatamente o vencedor. Meu Deus do céu! Será que tinha dúvida ele tinha dúvida quem ia ganhar a eleição? Volta para o inquérito. Queremos democracia? Queremos. Corremos risco? Corremos. Onde está o Daniel Silveira agora? Preso? Por quê? Falou aquilo que nós não concordamos. Onde estão 300 pessoas no momento, como disse o Magno Malta? Na Papuda, na Colmeia. O que fizeram? O que aconteceu? Quando apareceram as primeiras imagens daquele cara magrinho com a minha camisa derrubando o relógio, eu não vou falar nomes aqui, mas sei quem mandou divulgar uma imagem lá de dentro. E as outras imagens? Graças a Deus apareceu a CNN, que mostrou as outras imagens. E tudo começou a mudar de figura. Por que isso tudo? Por que a esquerda aproveitou-se daquele momento? Tem militar aqui. Golpe com respaldo jurídico só na cabeça de um psicopata. Ou alguém com muita má vontade. Golpe num domingo, sem um alvo definido, sem uma liderança, sem arma, sem um canivete, sem nada. Querem botar na nossa conta. Então isso tudo que é tentar matar a direita. Ninguém precisa unir a direita. Desculpa aqui, Valdemar. A direita está unida. E mais isso aí, presidente. A direita está informada. Quantas vezes? Quem é cristão, né? Já deve ter visto, né? Passagens bíblicas. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Quantas vezes eu falei isso? Quantas vezes vocês me viram falando que toda manhã, sozinho, lá no canto da casa, eu dobro meus joelhos e pedia, e peço ainda a Deus, que o nosso povo não experimente as dores do comunismo. Agora, o que nós entendemos, sabemos, que o outro lado que está aí tem um DNA. Eu conheci o DNA deles antes do PT nascer. O PT nasceu em 80, eu conheci o DNA na guerrilha do Vado Ribeira, porque eu sou de lá.
Como de vez em quando eu falo, né? O interesse pela Amazônia existia antes do seu descobrimento. Alguns falam, pô, o cara tá maluco. Não. Coincidência ou não, de quando é o Tratado de Tordesilhas? 1494. Meia dúzia de anos antes de 1500. O que fazia para o Brasil? 2/3 para lá com a Amazônia, não era dos portugueses? Então as coisas acontecem. Falta muitas vezes a gente estudar um pouco mais, dar uma respirada, né, para tomar uma decisão. Pena que isso muitas vezes só vem com a idade. E a gente quer imediatamente tomar uma decisão. Hoje, eu estou feliz com vocês. Nós podemos citar nomes aqui, com todo respeito ao Marinho, que está aqui do lado, como é difícil uma eleição dos 9 estados do Nordeste, uma eleição majoritária, que foi a do Senado. Tem o mérito dele, mas o povo reconheceu o valor da direita no Brasil. Verdade. Quem é? Presidente. Com todo respeito, quem era na política Jorge Seife? Aqui atrás. Um cara fantástico. Eu gostaria de falar um dia, meia hora sobre ele, sobre o que ele fez para vocês. Quem era o Tarcísio? O Tarcísio não queria ser candidato. Eu convenci com o argumento que só posso dizer a vocês se ele me autorizar a falar. Se não autorizar, eu não vou falar. E ele se convenceu. Como quando ela aceitou namorar comigo, que eu falei. Enquanto botar água do mar, não deixarei de te amar. Essa é antiga, hein? É nóis, meu Qual é o presidente. DNA desse pessoal que está aí? Como lá atrás a Dilma disse, faça qualquer coisa, até com o capeta, para chegar ou chegando, não sair daqui. Eles têm coisas contrárias que para nós é o alicerce da nossa casa. Deus, pátria, família, liberdade. Como é que apareceu isso? Aparece. Eu me elegi com a passagem bíblica, João 8,32. Tinha uma jornalista da Veja naquela época, uma loura, que foi ser colega de vocês, que falou o seguinte: jamais você vai se eleger sem mentir. Então eu não vou me eleger. Eu dizia durante a campanha, eu tenho 2 alternativas, Planalto ou praia. Quando acabou, eu falei, me dei mal, vou para o Planalto. Sabia o que ia enfrentar. As dificuldades, é domingo a domingo, problemas em cima de problemas. Fizemos da melhor maneira possível, junto com vocês, em grande parte. Pandemia, crise hídrica, guerra lá fora, a imprensa batendo em mim, em grande parte, o pária, o cara que não tem política externa. Negociei com o Putin. Tivemos uma coletiva com a imprensa, que lá, a imprensa não pergunta, demos o recado. Eu comecei falando, o mundo é a nossa casa, é a casa de Deus. E eu fui lá para não colapsar o nosso agronegócio, tão atacado, fascista, direitista. Se falta fertilizantes, além de faltar comida, a inflação vai lá para cima. Caos no Brasil. A condução da pandemia, nós não erramos nenhuma. Então, vindo aí as consequências, a conta-gotas, mas estão vindo. Mas, ainda no Brasil, acredito, tem parlamentar, eu converso, que tem preocupação em subir à tribuna e discursar sobre vacina, sobre urna, até sobre o PL da censura, que nós sabemos quem quer e por quê. Lógico, eu me elegi, graças a Deus, que salvou a minha vida. Mas foi com o telefone celular do lado. Isso daqui, isso elegeu um presidente da República. E uma coisa que eu ouvi certa vez, aqueles cantões da Câmara, 28 anos lá dentro, a gente conhece tudo. Uns caras mais antigos conversando, olha, esse povo, falou um adjetivo ali, que eu não vou repetir aqui, não vai ele dizer quem vai ser seu presidente. Isso procede ou não procede? O mundo, em grande parte, trabalhou contra eu ou não? Quando eu comecei a ver o mundo cair na minha cabeça, no meu primeiro discurso da ONU, estava na Alvorada,
os 10 cabeças coroadas lá, Moreira do Itamaraty, fazer o discurso da ONU. No dia seguinte, saiu tudo na imprensa. Bem, quando o pessoal chegou para continuar sobre o discurso da ONU, eu falei, agora todo mundo, vou fazer sozinho com o meu ajudante de ordem. E assim fiz. E falei não que o mundo queria ouvir, mas que o mundo precisava ouvir. Não interessa para muitos países da Europa e aqui mais ao norte, aqui das Américas, aqui, uma pessoa como eu. Eu lembro em 92, quando um presidente foi para os Estados Unidos, quando voltou para cá, trocou o seu ministro da Justiça e esse novo ministro assinou a portaria da reserva Yanomami. 2 vezes o tamanho do Rio de Janeiro para 10 mil índios. E quantas vezes eu falei que é de Roraima? Se eu fosse rei de Roraima, um pouco mais de 10 anos, teria uma economia melhor do que o do Japão. Lá tem a tabela periódica, tem o Vale do Rio Contíguo, terras agricultáveis, e é um estado que mais de 90% não pode ser usado para nada. Foi só deixar a presidência, meia dúzia de áreas foram homologadas. Uma para 31 mil hectares, para 10 índios. Olha o que ele fazia com Santa Catarina, ampliando uma nova área lá. Comigo, ninguém falava em botar em votação, né, em decidir-se favorável ao novo marco temporal, que não dá para cumprir. É o fim do Brasil. E entendo, certas coisas não tem como fazer sozinho. Sempre falei para aquele direito, a sua fisionomia, pela manobra, tem um militar usado, a gente ganha essa guerra. Mas infelizmente, as pessoas não fizeram cara feia. É apenas uma postura com determinadas pessoas para a gente ganhar guerra pelo Brasil. E desde o primeiro dia falaram que ia dar um golpe. Que golpe? Fora do Brasil. Mas hoje o DNA desse pessoal falou publicamente agora, falou-se por ocasião do encontro aí no Fórum de São Paulo. Nós sempre fomos contra o discurso da família, de patriotismo. Eles pisavam na bandeira verde e amarela. Pisoteavam, incendiavam, escarravam em cima dela. Nós todos recuperamos isso. Hoje, muitas vezes, se vê gente chorando, cantando o nacional. É a defesa da família. Quem não quer ter uma família, não se case, pô. Tem a sua vida aí mais solta. Nós, por exemplo, defendemos a propriedade privada. Olha a ironia do destino. Um dia após o segundo turno do ano passado, um ministro do Supremo relativizou a propriedade privada. Cadê o Senado? Estou ocupando vocês dois, não. Vai chamar o Magno 357 Malta ali. Cadê o Senado? Nós não podemos nunca admitir um poder maior do que o outro. E o que está acontecendo no Brasil? Estamos resistindo. Graças a Deus. Temos vocês. Tem milhões de pessoas aí fora que sabem, entendem o que é cada poder, o papel de cada um. Escala os olhos do Supremo, escala a mesa da Câmara do Senado, não escala o ministro, do presidente, que tem 37 semi-analfabetos lá. Se fosse apenas semi-analfabetos, até que daí é para entender, mas é pior do que isso. Temos um presidente que o problema não é quando sai do Brasil, é quando volta. Isso tudo, juntando com outra frase aqui, que é de efeito, porque estou indo para o encerramento, onde eu chamo a nossa responsabilidade. Israel é um estado menor que o estado de Sergipe. Olha o que eles não têm, veja o que eles são. Veja o que o Brasil tem, que nós não somos. Onde está o problema? Está em nós, está no nosso povo. E nós somos o extrato desse povo. Na hora de votar as coisas, temos que ter uma tremenda responsabilidade. Onde estava em Goiânia? Daí chegou um cara lá, falou o nome de um deputado do nosso partido, mas a princípio aí voa conosco, né? Olha, o cara aceitou aí ser reconduzido uma superintendência dos Correios, né? Para votar do outro lado. Meu Deus do céu! Hoje em dia, nós só resistimos ainda porque temos as emendas impositivas. No meu tempo,
numa época como essa, o governo esperava juntar mais alguma coisa e falava, ó, se votar eu libero, se não votar eu não libero. E acontecia, aprovava-se tudo. Nós temos hoje essa blindagem, está quase, contando emendas de bancada, está quase 40 milhões por ano para deputado, praticamente o dobro para senadores. Quem com 80 milhões por ano, ou com 40 por ano, não conseguir bem aplicar esse recurso, não merece ser deputado. Porque a aplicação disso vai fazer com que ele seja reeleito. Então, hoje em dia, o parlamento está diferente. Tem que ser estudada essa questão da reforma tributária. Quando falaram que eu fui fechando a questão, né, eu particularmente, eu sou de honra. Não tomo decisões sem falar com o Valdemar aqui, continua. Não dá para falar com todos vocês. É para chamar a atenção, aquele grito, aquele tapa na mesa. Não dá, poxa. Ontem, sim, muita gente ficou chateada com o Tarcísio, até eu. Mas vamos conversar, pô. Conversei com ele. Se atrasar essa votação, nós temos como? Não é, vamos votar os seus destaques. Negativo. Para botar dentro do projeto, do relator. Até porque, vocês sabem, é o CARF que está em jogo. Imagine a empresa de vocês devendo aí 200 milhões. Quem vai decidir se vai pagar ou não vai? Qual voto de qualidade? Vamos jogar para o executivo? Ou aqueles caras só querem isso, o resto que se exploda. É o DNA deles. É o que disseram aqui, não quero me comparar com a Dilma, caçou sem perder os direitos, o outro foi descondenado, por ocasião da votação da descondenação, lá 3-2, mantendo a condenação. Alguém lá pegou e gritou, e uma pessoa mudou o voto, votando 3-2 contra a gente. Isso prejudica o nosso Brasil. Quando conversei lá atrás com o nosso ministro André Mendonça, que ia ser escolhido para lá, foi discutindo com ele, André, vão te perguntar como vai tratar a questão do pessoal que deve. Nós sabemos. Ele respondeu, olha, eu vou responder que uma passagem bíblica, mais uma, que nós não devemos ser excessivamente justos. É isso mesmo? É igual quem passou pelo quartel, o Marinho foi cabo do Exército. Tá bem? Tá bom. Caveira aqui. Então a gente vê de vez em quando, né? Acontecer um absurdo. O recruta fez uma besteira. É X, né? A punição dele. Não. Por que X mais Y? Você pode até botar X menos Y. X mais Y ou não. E nós sabemos os interesses aqui. Por vezes um colega nosso, você vê que ele está defendendo quase o indefensável, estude um pouco a vida pregressa dele. Se coloca no lugar dele para ver o que está acontecendo. Acredito no bom termo a questão da reforma tributária. Vou emitir mais uma notinha daqui a pouco, mais grande um pouquinho. Não vão achar que ele está recuando, tá? Porque se não tivermos uma proposta que realmente faça justiça e que diminua a carga tributária, a tendência nossa é votar contra. Por que, por exemplo, é muito boa para tal setores, mas está na proposta. É ruim para o setor de educação, de saúde, serviços. Tem que compensar. Tem que compensar, deixa como está, pô. Até ontem aconteceu quase um milagre, né? Conversei com o Caiado por telefone. Olha, 6 meses sem falar com ele. Mas comigo nunca vai existir porta fechada. A não ser meia dúzia de raríssimas exceções aqui no Brasil, porque não dá para conversar. Quem nasceu, né, com o rabinho, com o chifrinho, com a vermelha, não vai mudar nunca a sua maneira de agir. Então, eu quero agradecer a vocês pela presença. Vai continuar aberto aí a conversar com o pessoal aí. Entendo o que acontece. No mesmo dia que a Sala de Direitos Políticos, a Maria Corina, eu tenho foto. Maria Corina? Maria Corina. Eu tenho foto em 2014 dentro do plenário lá dela. Foi caçada por 15 anos. A Janine Enes, ex-presidente da Bolívia, está presa há 10 anos. Acusação atos democráticos.
lá na Nicarágua do Daniel Ortega, amigo íntimo de Lula aí, além de prender padres, expulsar freiras, agora tem freira brasileira expulsa também. Ele tem meia dúzia de opositores presos. E ele, a democracia lá pode ser com papel, com impressão digital dos caras, o cara vai ganhar sempre. Então o partido para a mesma coisa. Se eu fosse uma liderança já desmoralizada, não perderia o tempo com o meu julgamento no TSE. Agora, de qualquer maneira, enquanto Deus me der a vida, eu vou estar ao lado de vocês para defender o nosso Brasil. Você pode ver, quando fala em pobre, né? O PT foi contra lá na Câmara renegociar os precatórios para a gente poder triplicar o Bolsa Família. Quando nós estávamos com um problema de combustível, que a alta foi no mundo todo, o PT no Senado foi contra zerar os impostos federais dos combustíveis. Eles sempre agiram dessa maneira. Eles estão se lixando para o povo. Eles querem o poder absoluto para eles. E o alvo deles é roubar a nossa liberdade. É nos tornar iguais na pobreza. É ter um Brasil só para eles. E agora o atual mandatário da nação que quer não quer mais uma moeda presa com a Argentina, quer uma América do Sul todinha. Pessoal, menos com menos dá mais na matemática. País pobre não vai dar um país rico. Nunca. E a responsabilidade de segurar essa onda, e temos coro para isso, temos gente para isso. O momento é esse. Falar, e encerrando, eu não falei no pronome quaisquer, né? Até 2001, o deputado e senador era de imunidade, né? Por palavras, opiniões e votos. Depois nós botamos lá o pronome quaisquer, porque naquele tempo ficava isso pode, isso não pode. O que é quaisquer? É quaisquer. O Daniel Silveira não tinha que estar preso por besteira que ele tinha falado. E ponto final. Não tenho, vocês sabem, se eu tenho ou não simpatia com certas pessoas. Injusta a cassação do Dallagnol. Injustíssima a cassação lá do Francisquini. Injustíssima a cassação do prefeito de Brusque. Que o Hang falou lá para os seus funcionários: não vote no PT. Quer agora botar no mesmo saco também o Jorge Seife, entre outros, entre 4 lá do Ceará. E o pessoal já sabe, tem que segurar o processo no seu estado, que se vier para cá, se for direita, perde. E ponto final. Vamos resistir a isso. Vamos aceitar essa reforma tributária. Se for boa, começou conosco, mas não está terminando conosco. No meio do caminho ela foi desvirtuada. Se interessar ao Brasil, somos favoráveis, sem problema nenhum. Caso contrário, se o partido votar unido, não passa. É só isso, não é nada. A todos vocês. Eu vou alongar aqui a conversa, que falei demais, né? Muito obrigado a todos vocês. Olha, não sou de esquerda não, mas pé unido jamais será vencido. Nosso presidente Jair Bolsonaro aqui. Essa palavra rapidamente aqui. Lucas Polese aqui fortalecendo. Vamos firme, não vamos desistir do Brasil. Não vamos desistir do Brasil. Essa bandeira aqui, ó, não será jamais vermelha, não seremos uma Venezuela. Persistir, resistir. O nosso deputado aí, ó, da direita, jovem, PL jovem, chamar a juventude aí pro PL aqui do Espírito Santo. Vamos pra cima, turma. Obrigado aí por terem acompanhado. A direita está aqui, a direita está unida, não está aqui para se unir. A direita, na realidade, ela está unida, ela sabe o que está fazendo e sabe aonde quer chegar. Tá? Isso aí é uma mensagem que eu gostaria que todos nós passássemos. E eu queria fazer um pedido. Seguissem o exemplo do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro estava chateado com o Tarcísio, chamou o Tarcísio, conversou, etc. Não foi para a imprensa, não foi para lugar nenhum lavar roupa suja. Eu pediria aos senhores e senhoras que tiverem divergência, vamos conversar entre nós, vamos fazer feita a esquerda faz. Vamos lavar a nossa roupa suja e chegar o discurso exatamente por estarmos unidos com o discurso só. Obrigado, presidente.
Passar a palavra agora para o Coronel Cristóstomo, da nossa Rondônia. Presidente Bolsonaro, bom dia, meus cumprimentos, nosso presidente Valdemar, nosso líder, a todos a mesa aqui, primeira dama, obrigado a sua querida Rondônia, de Paraná, nossa Rondônia. Meu bom dia, senhores. Presidente Valdemar, presidente Bolsonaro e líder. Se tiver do jeito que está essa reforma, os senhores vão ter um voto não. Eu sou não. E se tiver que mudar alguma coisa, eu vou continuar sendo não. Porque os nossos prefeitos de Rondônia estão dizendo não. Não posso ser diferente. Senhores, foi dito aqui na mesa, o PL tem que apoiar. Não é o PL que tem que apoiar. O PL é o partido mais poderoso do Brasil. O PL é o partido mais forte da Câmara. Quem tem que apoiar são os outros, porque o PL tem que sair na frente. São 99 deputados federais arrojados. Então os outros que têm que nos apoiar. Precisamos unir todos. Na situação que essa reforma está, contra. Mas todos, presidente. Porque fica a gente lá, ai não sei o cacete. É todos juntos. Agora, mudando de assunto, presidente, em cima do que o senhor falou. Semana retrasada, me botaram para dirigir a Comissão de Meio Ambiente. Semana retrasada. Por que me mandaram lá para... Não, disseram que é você que vai comandar. Então tá bom. Eram deputados europeus. Para fazer uma comitiva de deputados europeus. Alemanha, Itália, Finlândia, europeus. E tratamos lá sobre o meio ambiente. Aí eu passei a palavra para os deputados e deputadas. E começaram a dizer: a Amazônia é nossa. E outro deputado: a Amazônia é nossa. E o embaixador: a Amazônia é nossa. Ah, presidente, eu não estava aguentando. Deixei todo mundo falar. Quando acabou, eu disse assim: lá na Amazônia, no cacete, é pau. Lá não se admite ninguém entrar, porque lá tem donos, são os brasileiros. Portanto, senhores, lá é no cacete. Isso ninguém comentou na imprensa. Que gente, parlamentares da Europa dizem que a Amazônia é deles. É triste isso. Obrigado. Muito bem, depois dessas palavras ferozes, vamos ouvir a nossa presidente do PL Mulher, Dona Michele. Na verdade, se for um cacete, vai ter que desmatar, né? Mas não dá certo. Bom dia a todos, bom dia à mesa, as nossas deputadas do PL Mulher. Dizer que... Oi? Não? É claro que eu não tenho profundidade do assunto, mas vejo as articulações, vejo o cenário hoje do PL nacional, por estar no PL Mulher, e eu acho que, como vocês são a maioria, é o partido com mais deputados eleitos, acho que vocês precisam ter uma comunicação mais assertiva. Acho que vocês precisam de uma articulação melhor, junto com os presidentes, com o líder Altineu, para que realmente isso possa ser fortalecido lá na ponta, dentro do parlamento. Porque muitas vezes eu escuto as pessoas falarem que eles não estão sentindo esse espírito de oposição pelos nossos parlamentares. Claro que muitos divergem,
mas eu acho que roupa suja tem que ser lavada dentro do PL e sair daqui com uma resposta concreta, porque o PT, ele não é bobo. Vocês sabem que muitas vezes está tendo reunião e o próprio presidente está ligando para mudar toda a articulação ali no momento. Então eles são articulados e nós temos que aprender. Por muito tempo nós falhamos, eu me incluo por ser esposa do Jair Bolsonaro, quando ele foi presidente. Muitas vezes nós erramos porque nós somos do coração, porque o nosso projeto não é de poder, o nosso projeto é de Brasil, é de libertação, é de prosperidade. Mas eles são maliciosos, ardilosos e articulados. Então a gente tem que aprender também um pouquinho como eles agem. Então o meu pedido hoje é que vocês tenham sabedoria, discernimento e união. Não adianta aqui vocês concordarem, quando atravessarem a pista, cada um votar de uma forma. Porque fica feio. E o que a gente não quer ouvir é que o deputado do PL é melancia. A gente não quer ouvir isso. Sabe? Isso é muito triste. E isso enfraquece a nossa base. Nós somos maioria. A maioria tem poder. A maioria tem poder de decisão. E vocês estão ali para dar continuidade ao trabalho do nosso presidente Valdemar e do nosso eterno capitão. Estou às ordens, meu capitão. E aí, abrindo um parênteses aqui do dia que ele se tornou inelegível por uma injustiça, e a gente sabe, mas como bem o senador Magno falou, o pastor também Márcio Feliciano, a gente sabe que é perseguição e que não ia ser fácil. A partir do momento que você coloca o nome de Deus, o inferno, ele se levanta contra nós. E nós estamos aqui trabalhando, fazendo justiça social, cuidando daqueles que mais precisam. Que é o que a palavra de Deus diz, nós somos cristãos. Nós estamos aqui defendendo as nossas bandeiras conservadoras. Nós estamos aqui defendendo a família, a vida, os nossos jovens, princípios, valores que o outro lado não tem. E aí é só para abrir um parênteses, presidente Valdemar, que no dia eu fui fazer um textinho e eu copiei o texto, pastor, e quando eu colei, saiu Colossenses 3:5, era Colossenses 3:25, deu matéria, percutiu em todos, mais do que quando o ditador pisou no Brasil. Foi uma coisa de louco. Eu falei, gente, como que pode? Só para dizer, amor, que nós confiamos em você. Você nunca mudou. Quem te conheceu há 28 anos atrás sabe que você continua a mesma pessoa. Eu que já comi meio quilo de sal com você em quase 16 anos, te conheço. Sei que você não tem nenhuma maldade, não tem nenhum projeto de poder. Sei que você se entregou por um propósito e por uma missão. Que a nossa vida foi para a vitrine, que a nossa vida mudou da água para o vinho, e que nós sofremos e sofremos ainda. Mas eu quero dizer que eu estou com você ao seu lado, para que Deus virá. Não só eu, mas toda essa bancada. E nós queremos nos fortalecer. E se tiver alguma intriga, alguma diferença, que vocês venham até o PL, que a gente possa conversar, para que eles vejam que nós somos fortes e que nós vamos trabalhar pelo nosso Brasil. E aqui eu quero agradecer a presença de todos vocês. Divergir, todo mundo diverge, mas a gente tem que chegar no consenso, que é pelo bem do nosso Brasil. E se a gente continuar com picuinha, a gente vai enfraquecer e a gente fortalece o outro lado. Que vocês continuem sendo a verdadeira oposição, mas que vocês continuem firmes, orando, pedindo a Deus, para que vocês tenham paciência, para que vocês tenham amor, para que vocês tenham força, porque só assim a gente vai vencer o inimigo. E nesse momento, vem aqui, querido. Você. Eu sempre esqueço, que eu acordei cedo. A pessoa chegou 1h o Eros, ele chegou 1h, acordou 3, 4, a gente fica. Vem aqui, tudo bem? Vem aqui, vamos declarar o Pai Nosso, todo mundo juntos aqui. Se você puder dar a mão ao seu colega parlamentar ao lado. Vamos declarar que essa nação é do Senhor. Vamos declarar que a nossa vida pertence a Deus e que nós somos instrumentos dele aqui na terra para abençoar o nosso Brasil. E que isso, amor,
Deus tem a capacidade de transformar bênção em bênção quando nós seguimos o caminho correto, quando nós não pegamos atalho. A gente pode confiar em Deus, que independente da circunstância, Ele vai dar uma resposta lá na frente. Hoje nós não entendemos, mas amanhã nós entenderemos o porquê que Ele permitiu. Deus conhece os corações dos homens e cabe a Ele fazer a justiça. Michele, querida presidente Bolsonaro, as suas palavras são mais proféticas do que você pode imaginar. Ao me chamar aqui para a oração que todos conhecem e podem fazer. Deus quer, através da senhora, que os católicos são de Jesus, da direita e do Bolsonaro. Amém. Nós cristãos, e graças a Deus, temos tido cada vez mais essa unidade. Nós não podemos permitir que as pessoas ali vejam os evangélicos como aqueles que são ligados ao presidente Bolsonaro e que defendem os princípios e valores. Não. É verdade, é bem verdade que uma parcela da comunidade católica, infelizmente influenciada pela maldita teologia da libertação, ele se inclinou para a esquerda. Muitos ignorantes úteis, mas os católicos fervorosos, que defendem a vida, a família, luta contra o aborto, contra a droga, eu posso afirmar, inclusive, lembrando do saudoso Miguel Martini, que fez o projeto do Estatuto do Nascituro. Se não fossem católicos carismáticos, renovados, marianos, porque ela é a grande referência de qualquer cristão, o aborto já tinha passado no Brasil, as drogas tinham sido liberadas no Brasil. Nós, católicos, somos evangélicos. Nós temos Jesus Cristo como Senhor da nossa nação. E se nós nos ajudarmos, como hoje o cenário, defendendo o meu irmão, André Valadão, meu conterrâneo, diz para o meu amigo e irmão Nicolas, se nós mostrarmos que estamos unidos, o Brasil não será deles, o Brasil será nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória a Deus. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado, presidente. Vamos ouvir agora nosso líder na Câmara, Altineu Cortez. Fala pessoal, vou encerrar a live. Bom dia a todos. Agradeço a todos. Nós estamos unidos. Não iremos desistir do nosso país. Se o PT, o Lula acha que o nosso país será uma Venezuela, uma Cuba, jamais. Sei que a gente está vivendo tempos difíceis. Sei que hoje a gente tem um ex-presidiário condenado por corrupção e lavagem de dinheiro na presidência da República, mas nós estamos fazendo uma função aqui. Felícia, o PL, venha somar forças conosco. Não iremos desistir do Brasil. Obrigado a todos que confiam no meu trabalho, obrigado a todos que me seguem aí. Deputados estaduais aqui presentes. Vamos continuar firmes. Na realidade, hoje, não apoiamos essa reforma tributária, sem Deus nada que aumenta acontece. O imposto, aumenta a cesta Essa básica, reunião era uma reunião picanha e cerveja, para a gente tratar o resultado. Bolsonaro de algumas situações importantes da unificação do nosso 2026, discurso, confiamos que ele depois será o nosso candidato a presidente da República. Obrigado a todos aí. A nossa bandeira jamais será vermelha. Deus, com essa pátria, decisão família que eu e liberdade. acredito, Michele. Deus sabe todas as coisas.